Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima no vestiário do Palmeiras, após mais uma partida tensa pelo Campeonato Brasileiro, ganhou contornos dramáticos que extrapolaram as 4 linhas. Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade e pulso firme, protagonizou um episódio que promete reverberar por muito tempo no ambiente interno do clube. Após o apito final, visivelmente contrariado com o desempenho de um jogador específico, cujo nome ainda é mantido sob sigilo, o treinador disparou, com voz firme e tom irredutível: "Não joga mais comigo." A frase caiu como uma bomba. Testemunhas relataram que o ambiente, já tenso pela pressão constante de resultados, se tornou um campo minado. Os olhares dos demais atletas se voltaram para Abel, muitos em choque, outros já prevendo as possíveis consequências daquela sentença. Não era a primeira vez que o técnico português demonstrava irritação com seus comandados, mas nunca antes havia sido tão categórico em cortar um jogador do elenco principal com tamanha veemência diante de todos. A decisão parece ter sido tomada ali mesmo, no calor da emoção, mas para quem conhece o estilo de Abel, sabe que cada palavra dele é medida, ainda que dita em momento de explosão. O episódio revela um treinador que não apenas exige entrega tática, mas também comprometimento absoluto com o grupo e com a identidade que ele construiu para o Palmeiras desde sua chegada. O recado foi claro: ninguém está acima do projeto. A repercussão da frase foi imediata. Ainda que não tenha sido proferida diante das câmeras, a notícia vazou para a imprensa em poucas horas, levando torcedores à loucura nas redes sociais. Parte da torcida aplaudiu a atitude firme do treinador, enxergando nela a manutenção da hierarquia e da disciplina. Outros, porém, questionaram se o episódio não poderia desestabilizar o elenco, especialmente em um momento decisivo da temporada. Dentro do clube, o silêncio foi adotado como estratégia. A diretoria evitou declarações públicas, mas fontes próximas ao departamento de futebol confirmam que reuniões foram realizadas para entender o contexto da explosão. Houve quem tentasse minimizar o episódio, atribuindo-o à exaustão emocional de uma partida intensa. Mas também houve quem visse ali uma ruptura definitiva na relação entre técnico e jogador. Abel, por sua vez, manteve-se fiel ao seu estilo. Em entrevista coletiva, ao ser questionado sobre sua fala, preferiu desconversar. Disse que no vestiário se resolve o que é do vestiário, reforçando sua filosofia de blindagem do grupo. Ainda assim, o tom adotado deixou claro que as palavras ditas não seriam retiradas. O treinador não costuma voltar atrás quando o assunto é disciplina. Internamente, o jogador envolvido foi orientado a manter discrição. Sua ausência no treino do dia seguinte foi justificada oficialmente por motivos pessoais, mas os bastidores apontam para um afastamento temporário, ou possivelmente definitivo, até que a poeira baixe. Colegas de elenco demonstraram apoio silencioso, evitando se posicionar publicamente sobre o caso. Há, no entanto, uma questão latente: até que ponto atitudes como essa fortalecem ou fragilizam a gestão de um elenco? A liderança de Abel Ferreira nunca esteve em xeque no Palmeiras, mas episódios como esse reacendem debates sobre o limite entre autoridade e autoritarismo. Para alguns, ele é o comandante ideal. Para outros, às vezes ultrapassa o ponto da rigidez. A verdade é que o elenco palmeirense vive uma constante tensão entre a cobrança por resultados e a manutenção da harmonia interna. Abel sempre buscou montar um time competitivo, não apenas em termos técnicos, mas também psicológicos. E para isso, exige comprometimento total. Aqueles que não seguem essa linha, perdem espaço. O episódio se soma a outros momentos em que o treinador demonstrou sua personalidade forte. Desde que chegou ao clube, já discutiu com árbitros, confrontou jornalistas e chamou a responsabilidade em decisões polêmicas. Mas essa foi a primeira vez que a ruptura com um jogador aconteceu de forma tão direta e impiedosa. Nos bastidores, há quem diga que essa atitude foi também um recado aos demais atletas: a régua está alta, e qualquer sinal de desvio será punido. Com competições simultâneas e o elenco sob constante pressão, a manutenção da disciplina interna é vista por Abel como vital para o sucesso. Torcedores,
divididos, esperam por desdobramentos. Alguns pedem que o jogador seja reintegrado, outros confiam cegamente na decisão do técnico. O clube, pressionado por resultados e pela necessidade de manter o ambiente sob controle, caminha em uma linha tênue entre a blindagem do treinador e o risco de atrito no grupo. Nos próximos jogos, será possível perceber o impacto real da decisão. Se o time responder positivamente em campo, a fala de Abel poderá ser interpretada como um ato de liderança. Se houver queda de rendimento, o episódio será inevitavelmente relembrado como um ponto de ruptura que abalou a harmonia do elenco. O futebol, no fim, é feito de gestos, emoções e decisões como essa. Abel Ferreira demonstrou, mais uma vez, que está disposto a assumir o peso de suas palavras. Mas, ao fazer isso, colocou à prova não apenas sua liderança, mas a coesão de um dos elencos mais vitoriosos do país. O tempo dirá se ele venceu mais uma batalha, ou se acendeu um incêndio difícil de controlar. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O episódio protagonizado por Abel Ferreira não apenas chacoalhou o vestiário alviverde, como também acendeu um alerta importante dentro da diretoria do Palmeiras. Internamente, o clube se vê agora diante de um dilema delicado: apoiar integralmente o treinador, que já provou seu valor com títulos e liderança, ou intervir para evitar que atitudes impulsivas comprometam o ambiente. A linha entre confiança e vigilância tornou-se mais fina, e os próximos passos da cúpula palmeirense serão cruciais. Um fator que torna essa situação ainda mais sensível é o momento da temporada. O Palmeiras está envolvido em diferentes competições e precisa de foco absoluto. Qualquer ruído interno pode se transformar em um abalo de desempenho. Abel sabe disso, e talvez por isso tenha sido tão contundente. Para ele, cortar o problema pela raiz é melhor do que deixar a instabilidade crescer. Ainda assim, é impossível ignorar o desgaste que esse tipo de conflito gera no vestiário. Fontes ligadas ao elenco indicam que o atleta atingido pela declaração de Abel era considerado um dos mais promissores do grupo. Sua exclusão repentina, ainda que compreensível sob a ótica disciplinar, deixou colegas surpresos e até mesmo receosos. A pergunta que ronda os bastidores é: quem será o próximo? Esse tipo de clima, embora fortaleça a autoridade do treinador, também pode criar um ambiente de medo. A história de Abel no Palmeiras é marcada por episódios de superação e firmeza, mas também por alguns embates verbais que beiraram a polêmica. Ele já foi advertido publicamente por suas reações explosivas, tanto dentro quanto fora de campo. Dessa vez, porém, o embate não foi com um adversário ou jornalista, mas com um dos seus próprios soldados. Isso muda completamente a leitura do episódio e aumenta a responsabilidade da comissão técnica na gestão das consequências. No elenco, há quem veja na postura de Abel um reflexo da alta exigência que ele mesmo impõe sobre si. O treinador não tolera falhas de postura, distrações ou comportamentos que fujam da mentalidade vencedora que ele instaurou no clube. Para ele, cada jogador precisa estar 100% comprometido, não apenas taticamente, mas emocionalmente. Um deslize nesse aspecto pode custar caro. Por outro lado, há um sentimento crescente entre parte da torcida de que a cobrança está ultrapassando os limites. É futebol, não quartel, escreveu um torcedor nas redes sociais, em tom de crítica à atitude do técnico. Essa visão, embora ainda minoritária, representa um incômodo que pode crescer caso o rendimento do time não acompanhe a rigidez do comando. Especialistas em gestão esportiva apontam que esse tipo de liderança, baseada no confronto direto e em decisões radicais, tende a gerar efeitos colaterais a médio prazo. No curto prazo, pode provocar um choque positivo no elenco. Mas, se repetido com frequência, pode desgastar a relação com os jogadores e até acelerar um processo de desgaste do treinador. Mesmo os mais vitoriosos não estão imunes a isso. Outro ponto que vem sendo discutido é a comunicação de Abel com os jogadores. Seu temperamento enérgico e seu português europeu, por vezes ríspido, já causaram ruídos de interpretação dentro do vestiário. Alguns atletas mais jovens ou recém-chegados demoram a se adaptar ao estilo direto do treinador, o que pode aumentar a tensão em momentos como esse. Mesmo com o episódio ainda fresco,
Parte da torcida organizada já se mobiliza para prestar apoio ao técnico. Grupos influentes do setor norte do Allianz Parque planejam faixas e cânticos de incentivo nas próximas partidas. Para eles, Abel é o símbolo de uma era vitoriosa e merece respaldo, mesmo quando toma decisões duras. A leitura desses torcedores é simples: quem não está comprometido, não merece vestir a camisa do Verdão. Enquanto isso, o jogador afastado permanece em silêncio, acompanhado de perto pelo departamento de psicologia do clube. Embora oficialmente ainda faça parte do elenco, seu futuro é incerto. Há rumores de que já há sondagens de clubes interessados em tirá-lo do Palmeiras, o que pode facilitar uma saída precoce. Se confirmada, será mais uma consequência direta de uma frase dita em segundos, mas que reverbera como um trovão nos bastidores do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.